tá? Eu considero essa parte agora, ela mais tranquila, tá? Por que que ela é mais tranquila? Quando não envolve tantos cálculos, né? Quando as fórmulas aparecem, parece que vocês se sentem mais seguros e aí acaba que fica um conteúdo mais tranquilo, tá? Mas eu vou me atentar mesmo, né, nas unidades de aprendizagem que a gente vai abordar na prova, tá bom? Então, a gente vai abordar os conteúdos da unidade 9 até a unidade 16. Eu fiz um resumão, tá? E fui pegando os pontos mais importantes, aquilo que eu acredito ser, né, o mais adequado para vocês estudarem. Sintam-se à vontade de perguntar. Eu vou ficar com a apresentação aberta, então, para eu seguir a apresentação, às vezes eu não consigo ver o chat, mas por hora eu vou voltando à medida que precisar, tá bom? Então, vamos lá. Então, como eu disse, eu vou falar das unidades 9 até a 16 com vocês. E qual que é o conteúdo que eu vou abordar? São esses 7 pontos principais aí que eu vou abordar com vocês. O primeiro é aquela parte de estimativa de custos em projetos. Vou explicar um pouquinho, né, sobre o porquê de se fazer, né, essa projeção, tá? Falar um pouquinho sobre substituição de ativos, que é aquela parte em que a gente precisa descobrir a viabilidade de substituir ativos que às vezes por algum motivo estão obsoletos ou por algum motivo, né, precisam ser trocados porque não estão, né, tendo a função que a empresa gostaria, tá? Depois vou falar um pouquinho da análise do ponto de equilíbrio, mas mais direcionado a projetos, né? Porque essa análise agora é mais para ver a viabilidade já do projeto, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação de empresas, avaliação de empreendimentos, as metodologias, né? Ou a metodologia, na verdade, que é mais utilizada. Falar um pouquinho sobre opções reais, que é aquela parte de criar contratos para poder estabelecer e fixar preços para viabilizar, né, negociações futuras, tá? Isso é muito comum aí no mercado, principalmente de commodities, a gente vai falar um pouquinho disso. Depois vou falar um pouquinho do estudo de financiamento, como que é o estudo aqui no Brasil, com foco aqui no Brasil, tá? E também sobre o impacto da inflação, que a gente também tem que, né, verificar o quanto a inflação, né, pode e vai, né, alterar, às vezes, os projetos de investimentos, tá? Então, vamos começar pelo primeiro tópico, que é a parte de estimativa de custos em projetos, tá? O que é a ideia? O que é a estimativa? É isso que eu quero buscar com vocês aqui, os ensinamentos. Estimativa é estimar, é tentar prever o que pode acontecer, tá? E não o que de fato acontecerá. É isso que é um ponto importante que vocês entendam. Quando a gente está estimando, a gente tem uma incerteza do que vai acontecer. A gente, né, se pega no máximo possível de variáveis, no máximo possível de informações, para que a gente possa estimar o mais perto da realidade. Mas nem sempre, e na verdade quase sempre, né? A estimativa não é o real, mas é o que a gente quer que seja o mais real possível, tá? Só que quando a gente tem incerteza de algo, essa incerteza traz o quê? Ela traz risco, tá? Então, o risco, ele tá atrelado à incerteza. Então, quando a gente fala assim, eu não vou fazer determinada coisa, eu não vou investir em determinada ação, porque ela está com problema, ela está com um risco muito grande no mercado. Quando a gente fala isso, a gente está falando que tem uma incerteza no mercado e por isso há esse risco, tá? E aí existem algumas formas que a gente tem para lidar com essa incerteza. Como assim? Para a gente tentar estimar da melhor forma possível, a gente pode fazer o quê? A gente pode usar algumas metodologias, algumas formas para que essa estimativa chegue mais perto da realidade. E para isso, a gente tem três principais formas
de se fazer, né, e de se lidar com essa incerteza, para tentar minimizar o máximo possível e tentar estimar o mais real possível, né, o que pode vir a acontecer em relação aos custos, tá? Primeira coisa, experiência com projetos similares no passado. Muitas vezes, e falou muito nisso na unidade de aprendizagem 9, tá? Fala muito sobre isso. Que muitas vezes a gente é assim na nossa vida, né? Ah, eu vou comprar, sei lá, um determinado bem que eu preciso comprar. O que que eu faço? Eu lembro, nossa, há um tempo atrás, vamos supor, 2 meses, eu comprei um celular, né, por um certo valor, e agora eu preciso substituir, sei lá, de alguém da minha família, comprar um, sei lá, para dar de presente. Quanto que eu vou pagar pelo celular? Lógico, eu posso pesquisar no mercado, tal, enfim. Mas se a gente pensar, se no passado eu paguei, sei lá, R$ 1.000, hoje deve estar por volta de uns 1.100, por aí, com essas mesmas características. Quando é algo, né, concreto e tem mercado, é fácil da gente saber o valor. Mas muitas vezes nas empresas são projetos. Então, são projetos que se modificam, né, com o tempo. E, logicamente, se modificam com, né, preços, com quantidades que vão ser diferentes do passado. Mas, se a gente olhar no passado, a gente consegue, né, ver o que, né, a empresa gastou com um projeto que seja parecido com um que ela vai fazer agora, tá? Tanto é que lá a gente faz muito isso, né? A gente faz uma análise do que era, né? Comparando com o que pode ser, tá? E aí a gente faz na verdade, uma divisão disso, né? Multiplicando pelo valor que se espera gastar, tá? Então, essa experiência com projetos similares é algo que se usa muito nas empresas, tá? Mas outra forma que se usa muito são testes de mercado, verificando o que? A demanda pelo projeto. Como assim? Vou lançar um novo produto. Eu posso fazer um teste no mercado. Eu posso levar ele, por exemplo, no supermercado, né? Colocar alguém, né, entregando para as pessoas provarem e perguntar para essas pessoas: vocês comprariam esse produto, né? Ele tem características que faz você voltar a consumir esse produto. Quando você faz isso, você, né, cria, né, quer queira, quer não, né, uma forma de se saber se o seu produto vai ser aceito no mercado. E aí você cria demandas e receitas que podem, né, ajudar você a entender, né, o custo que você vai ter para fabricar, por exemplo, esses produtos e, logicamente, né, o retorno que você vai ter também sobre esse produto, tá? E a análise também considerando cenários econômicos diferentes. Não sei se vocês se lembram quando vocês estudaram, a gente pode, né, tentar entender 3 cenários diferentes, tá? O cenário, né, de recessão, o cenário estável e o cenário de progressão, tá? Então, quando você faz isso, você também considera, né, a viabilidade desse projeto nesses 3 cenários. Então, se não vender nada, vai estar um projeto de um período de recessão, o quanto eu consigo, né, suportar esse projeto, tá? O quanto ele vai de fato me viabilizar, ok? Então, a análise de cenários é quando a gente olha, né, a economia e tenta projetar os custos que eu vou ter baseados nesses cenários que são esses cenários conforme a economia, né, está demandando, ok? Então, essa parte é uma parte que eu considero, né, a parte mais de teoria, né? Mas para a gente entender um pouquinho mais como isso funciona, né? E se a gente for trabalhar com alguma coisa mesmo prática, com alguma coisa de cálculo, a gente, né, tentaria colocar algo mais parecido aí com essa primeira forma aí, que é a forma de se projetar com projetos, com se estimar com projetos baseados no passado, tá?
mas essa parte é a mais teórica mesmo para a gente tentar entender, ok? Alguém tem dúvida nessa parte? Alguém quer questionar alguma coisa? Oi, boa noite, professora. Boa noite, Glauciane. Tudo bem? Tudo e você? Tô bem. Eu queria saber se essa parte você vai colocar cálculo para a gente fazer essa estimativa de projetos passados. Isso eu não posso te falar, né? Como vai ser a questão, né? Mas eu tô tentando mostrar uma aula mais próximo à realidade do que vai ser a prova, tá? Isso que eu posso te falar, tá bom? Tá Caso bom? tenha e tenha alguma coisa que vá calcular nessa parte, vai ter apresentar as fórmulas para vocês, tá bom? Mas não é Ok, o objetivo dessa parte agora, não, tá? ok, obrigada. Por nada. Então, vamos para o segundo assunto, que é a substituição de ativos, tá? É outra parte também que eu estou tentando, né, nessa prova agora, buscando mais a parte teórica dela, tá? Ai, desculpa, aí voltou. O que eu quero que vocês entendam, e eu acho que. Oi? Alô? Voltou? Tá falhando. Tá falhando? Voltou agora? Sim. Sim. Então tá. Então vamos lá. Como eu disse, né, a parte de substituição de ativos é uma das partes que eu acho mais práticas da análise de investimento, né? Toda empresa precisa e se preocupa, né, com essa parte. Por quê? Porque o investimento é necessário em qualquer empresa. E às vezes existem empresas que acabam, né, por não ter recursos disponíveis, acaba deixando muito de não se investir, né? A gente consegue visualizar isso muito claro quando a gente vai em algum lugar e a gente olha para esse lugar e fala assim: nossa, mas ele nem fez uma pintura aqui. Nossa, mas ele tem cadeira quebrada. Quando você visualiza isso, você está vendo que ele não está substituindo ativos que são importantes para a atividade operacional dela. Então, às vezes, o investir é necessário para que a empresa possa ter o retorno que ela queira, com, logicamente, né, com que os clientes se sintam à vontade, por exemplo, no lugar com uma cadeira que não esteja quebrada, com um lugar que esteja realmente pintado, tá? E essa parte de substituição de ativo está falando justamente isso. É quando a empresa visualiza, né, após um tempo de amadurecimento, ela visualiza e fala: nossa, agora eu preciso dar uma melhorada, né, no meu visual da minha empresa, ou substituir uma máquina que está ruim, ou substituir um móvel que precisa ser melhorado, né? Quando a gente faz isso, a gente está fazendo essas substituições de ativos, tá? Então, quando eu falo de ativo, não necessariamente é só um veículo, é só uma máquina, mas também fazer uma obra em si, tá? Mudar alguma coisa, né? O ativo da empresa para que ele se mostre melhor para o cliente, tá? E é isso que eu estou falando aqui, né? As empresas que já têm atingido um certo grau de crescimento e amadurecimento devem substituir ativos fixos obsoletos ou desgastados, que a gente fala que foram depreciados, não sei se vocês lembram lá da contabilidade, né? Pelo uso, tá? Então, muitas vezes, né, é preciso substituir porque eles estão ruins, né? Eles estão desgastados, eles estão obsoletos, tá? A não avaliação do estado físico de um bem produtivo geram sérios transtornos no funcionamento normal da atividade da empresa, aumentando gastos e diminuindo o lucro. É aquela história, quando eu vou vou dar essa aula, né, presencial, eu falo muito isso, né? É aquela história do carro, né? A gente tem um veículo e às vezes aquele veículo tá me dando uma manutenção muito alta. E eu tô gastando muito com ele, tô deixando no mecânico. Às vezes eu não tô usando ele porque ele vai ficar parado. Então, além do gasto que eu tô tendo com ele, ainda vou ter tendo gastos extras, né, em relação a ele.
Então, eu falo isso muito em relação ao veículo. Acho que o veículo hoje em dia acaba sendo uma referência para nós, pessoas físicas, né? Para a gente entender que muitas vezes é melhor a gente substituir o antigo por um novo, ou até mesmo vender o antigo e às vezes pensar numa outra possibilidade, do que de fato manter um antigo com muitos gastos, que às vezes ele não vai te trazer um retorno necessário. Então, é isso justamente que eu estou dizendo aqui, tá? Então, quando a gente tem um ativo que está ruim, que ele não está trazendo a produtividade que a gente gostaria, ele traz o quê? Ele traz um aumento dos gastos e, logicamente, uma diminuição do lucro da empresa, tá? Por isso que é importante, muitas vezes, modernizar os ativos, tá? O que é modernizar? É substituir um ativo antigo por um mais moderno, tá? E para isso, o que a gente tem que avaliar? Isso que é importante que vocês entendam. Quando a gente substitui um antigo para um mais moderno, esse moderno ele tem que trazer uma produtividade, né, muito maior do que o antigo, senão não tem sentido a gente substituir, tá? E é isso que eu gosto de falar bastante nessa parte. O mais importante que a gente entenda aqui é justamente isso, que para a gente mudar por um mais moderno, para um melhor, que tenha mais funcionalidade, ele tem que, de fato, né, trazer essa produtividade que a empresa tanto quer, tá? Então, o que a gente faz? A gente faz uma análise, né, do quanto ele vai trazer de benefício, tá? Do quanto o outro me trazia de benefício do antigo. E aí eu coloquei até justamente isso aqui com vocês, tá? A gente verifica os benefícios do ativo mais moderno, como também o valor de venda do ativo substituído, confrontando com os custos de aquisição e instalação do ativo mais moderno. Então, um dos pontos que a gente precisa olhar sempre é isso. Se a gente vai substituir, por exemplo, uma máquina que está na produção, a gente tem que pegar uma máquina que vai trazer um retorno maior do que a outra que já estava lá. E também a gente vai confrontar isso. Mas eu vou instalar essa nova máquina, eu tenho condição de instalar essa nova máquina? E essa nova máquina, quando eu instalar, ela vai de fato trazer uma produtividade melhor do que a antiga. Então, se não, não tem por que eu mexer, tá? Eu continuo com o que eu tenho, ok? Por isso que é possível e necessário, né, analisar. Mas um dos pontos fundamentais aqui é analisar o quê? O custo que você vai ter para adquirir essa nova máquina e também o custo de instalação dessa nova máquina. Esse é o investimento que a empresa vai ter que fazer. E esse investimento tem que ser compensado diante da produtividade que essa máquina vai trazer para a empresa, ok? Então, nessa parte, eu gostaria mais que vocês entendessem, né, isso, essa viabilidade, tá? Não me preocupar tanto com aquele tanto de cálculo que a gente tem aqui nessa unidade de aprendizagem, que na prova inviabiliza vocês, né, de praticarem, tá bom? Alguém tem dúvida nessa parte? Então, vou continuar. O que é importante aqui? Nossa terceira parte é a parte da análise do ponto de equilíbrio de projetos, né? O que é a ideia do ponto de equilíbrio? Ela se baseia naquilo que a gente já falou, né? Várias vezes, a gente abordou isso lá na primeira parte do conteúdo, mas agora é mais para a gente entender se o projeto, né, é viável ou não. Por quê? Porque o que é a análise do ponto de equilíbrio? É saber o quanto que é necessário a empresa vender para que o projeto seja viável ou não. Então, o ponto de equilíbrio, ele é o ponto em que a empresa não tem lucro nenhum. Tudo que ele vender, tudo que ele tiver de receita, ele vai ter de custo e despesa. Então, esse é o ponto em que a empresa precisa vender para que a partir desse ponto ela tenha lucratividade, tá? O que é importante entender aqui? Esse ponto de equilíbrio que eu estou falando é o ponto de equilíbrio contábil, que a gente fala que receitas são iguais a custos e despesas, tá?
Mas, se a empresa quiser algo a mais de informação do ponto de equilíbrio, ela pode fazer um ponto de equilíbrio que a gente fala que é o ponto de equilíbrio econômico, tá? O que é o ponto de equilíbrio econômico? É o ponto do lucro zero mais, né, a rentabilidade que o investidor quer diante daquele projeto, tá? Então, o lucro zero é o lucro que a empresa quita, tudo que ela vende com o que ela gasta para esse projeto, tá? Só que no ponto de equilíbrio econômico é acrescentado um valor a mais a esse lucro, ou seja, na verdade, o lucro que não seria um lucro zero, ele seria um lucro que a empresa deseja, que os investidores desejam ter. Então, a gente fala que é o lucro, o quanto a empresa precisa remunerar, pagar custos e despesas e também remunerar o investidor conforme ele deseja. Então, vamos supor que o investidor queira um lucro de, sei lá, 10 mil mês, tá? Então, 10 mil reais é o ponto de equilíbrio econômico da empresa, tá? Ou seja, é os custos mais as despesas, mais o que a empresa deseja. Então, quando a gente vai fazer o cálculo do ponto de equilíbrio, no ponto de equilíbrio econômico, a gente acrescenta esse lucro desejado pelo investidor. Então, vou explicar isso aqui para vocês, tá? Pegando essa fórmula, a gente entende o que eu estou dizendo. O que a gente considera aqui no numerador aqui da nossa fórmula? Que o ponto de equilíbrio são os custos e despesas fixos dividido pelo preço de venda unitário menos custos e despesas unitários. Beleza. Se eu quero equilibrar, eu estou comparando custos e despesas com venda, ou seja, com receita. Então, eu vou ter aqui o lucro zero. Mas se eu quero que a empresa tenha um lucro, né, positivo, eu vou somar, deixa eu colocar aqui para vocês, o lucro que o investidor deseja, que a gente fala que é o lucro desejado pelo investidor, tá? Então, aí eu consigo saber que o ponto de equilíbrio, ele vai cobrir todos os gastos que a empresa tem e ainda gerar para o investidor o quê? O lucro que ele deseja. Que no caso do exemplo que eu dei, seria os 10 mil mês, tá? Então, além da empresa vender uma certa quantidade para cobrir custos e despesas, ela também tem que vender mais uma quantidade para gerar para o investidor esses 10 mil reais, ok? O que é importante vocês saberem aqui do ponto de equilíbrio? Quando eu faço essa fórmula, ponto de equilíbrio, comparo custo e despesas fixos com preço de venda menos custo e despesas unitários, eu vou achar a quantidade necessária para ser vendida para que a empresa não tenha prejuízo, ok? Tenha lucro zero. Então, aqui é a quantidade necessária, né, de produtos que precisam ser vendidos para que a empresa não tenha prejuízo, ok? Beleza. Para a gente achar, não sei se vocês viram aqui, a gente pega o preço de venda unitário e custos e despesas unitários. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas quando vocês aprenderam gestão de custos, quando vocês aprenderam contabilidade, preço de venda é o preço de venda de uma unidade, tá? E custos e despesas unitários são os custos e despesas variáveis que esse produto gera para a empresa. Variável é aquele que varia de acordo com as vendas e com a produção desse produto, ok? Quando a gente faz preço de venda menos custos e despesas unitários variáveis, a gente está achando o que a gente chama de margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? A margem de contribuição é o quanto cada produto vai contribuir para a formação
né, do lucro da empresa, ok? Então, a margem de contribuição nada mais é do que o preço de venda menos o custo e despesa unitário, ok? Eu coloquei um exemplo aqui só para vocês entenderem aquilo que a gente acabou de falar, tá? Vamos lá. Vamos supor que eu tenha um produto, né, que ele vai ser vendido a R$500 a unidade, ok? Então, esse é o preço de venda dele, tá? O custo e a despesa variável por unidade é o quanto ele vai gastar por cada unidade que ele vai produzir e quando ele vender esse produto. Vai ser quanto? 350, tá? E ela tem no mês custos de despesas fixos de quanto? De 600, tá? Então, se a gente pegar aquela fórmula que eu mostrei anteriormente, a gente vai pegar os custos de despesas fixos no numerador, que é os 600, ó, aqui ele, ó, certo? E dividir pela margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? Que eu acabei de dizer para vocês. É o preço de venda de 500, ó ele aqui, menos os custos e despesas variáveis de 350. Quando temos o parêntese na contabilidade, desculpa, na matemática, 500 a gente faz primeiro a subtração para depois a gente fazer a divisão, tá? O parêntese que faz isso com a gente. 500 menos 350 dá 150. 600 mil dividido por 150, a empresa precisa vender 4.000 unidades desse produto para que ela cubra todos os custos de despesas fixos e os custos de despesas variáveis por unidade, ok? Então, tem que vender 4.000 unidades desse produto. Se eu quiser saber qual é esse valor em faturamento, que a gente chama de receita de venda, que é o faturamento, basta eu fazer o quê? Basta eu multiplicar a quantidade do ponto de equilíbrio pelo preço de venda unitário, tá? Então, basta eu multiplicar. Ó, 4.000 unidades é o ponto de equilíbrio. Vezes 500 aqui, ó, o 500 do preço de venda, tá? Que vai gerar para a empresa tem que vender 2 milhões de reais no mês para poder cobrir esses custos e despesas fixos e não ter lucro nenhum, tá? O que eu posso perguntar? O ponto de equilíbrio, a fórmula vai estar lá, tá? Mas o que é importante que vocês entendam aqui? A análise disso aqui. No numerador, eu tenho o que é fixo, o que tem que ser pago todo mês. E no denominador, eu tenho o quê? Eu tenho o que é variável. Eu preciso vender para que eu possa, de fato, gerar condições para poder pagar os custos e despesas fixos, tá? Então, se meu preço aumenta, por exemplo, tá? Se ele aumenta, por exemplo, o que vai acontecer? A margem de contribuição também aumenta. Se a margem de contribuição também aumenta, eu vou ter que vender menos quantidade para suprir os custos fixos. Concordam comigo? Por quê? Porque se o preço aumenta, eu consigo gerar mais, né, contribuições para que se pague esse produto. Então, eu posso perguntar isso, né? E se eu aumentar o custo fixo e a despesa fixa? Eu vou ter que vender mais unidades para poder cobrir esse custo e essa despesa. Por quê? Porque se eu aumento o numerador, eu vou ter, logicamente, né, e mantiver, né, o preço e o custo e despesa variável, eu vou ter que, logicamente, vender mais unidades para poder pagar essa estrutura fixa que não é a mesma porque ela aumentou, ok? Então, esses são alguns pontos aí que pode ser questionado para vocês, tá? Margem de contribuição, a receita,
Se aumenta custo fixo, o que isso gera para a empresa? Se aumenta o preço, o que isso gera? Se aumenta os custos e despesas variáveis, o que acontece? Se eu mantenho o preço e aumento o custo e despesa variável, a margem de contribuição diminui. Se diminui, eu vou ter que vender mais quantidade para poder suprir os custos e as despesas fixas, tá? Então, tudo gira em torno dessa fórmula aqui, tá? Então, as análises são, de fato, né, de acordo com essa fórmula, ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Posso seguir? Acho que sim, né? Então, vamos lá. Agora, a quarta parte que é importante é que, assim, muitas vezes, eu não sei se vocês sabem, mas eu ministro aula de contabilidade também, tá? E aí, no presencial, muitas vezes os meus alunos me perguntam assim, professora, mas esse quando você faz o balanço patrimonial e você acha o ativo da empresa, esse é o valor da empresa no mercado? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo quando eu faço o balanço, falo que a gente está achando a situação econômica e financeira da empresa e tal, né? E as perguntas que mais os gestores me perguntam é justamente essa. Não, porque o valor de mercado da empresa, ele está atrelado ao quê? Ao que essa empresa vai trazer de benefício, né? Diante do que ela se propõe no futuro. Então, a gente nunca vai ter. A contabilidade, ela ajuda a mensurar, ela ajuda a fazer nessa previsão, mas ela não mostra de fato qual é o valor dela. O valor dela tem uma parte ainda que é a percepção das pessoas, né, dos clientes em relação a ela. Então, muitas vezes, né, a gente usa a contabilidade para ajudar a dimensionar isso, mas, logicamente, não é o valor de fato da empresa, tá? E é isso que está pedindo aqui nessa parte, né? Para a gente, né, tentar descobrir qual que é o valor de uma empresa ou de um determinado empreendimento. Então, o que a gente precisa entender aqui nessa parte? Primeira coisa, entender o negócio e todas as influências internas e externas que podem refletir de alguma forma ao longo do tempo. Então, a gente precisa entender o negócio, tá? Só vou dar um exemplo assim bem básico, bem simples, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Vamos supor que eu tenho uma sorveteria, tá? A gente sabe que no período que é inverno, que aqui no Brasil a gente não tem tanto inverno, né? Mas assim, quando tem um inverno, né, maior, o que acontece com a venda do sorvete? Ela diminui. Então, isso é uma influência externa. Ou seja, nesse período, a empresa vai precisar tentar, né, no caso a sorveteria, fazer algo diferente para que ela possa manter as vendas ou, né, possa fazer com que as pessoas sintam vontade de ir lá na sorveteria, tá? Então, isso é um tipo de influência, ok? O que mais que a gente pode ter de influência também? Por exemplo, a economia, tá? Se a economia, né, brasileira está um pouco enxuta, não está estimulando o consumo, o que as empresas precisam fazer? As empresas precisam, às vezes, olhar produtos que têm um valor agregado maior e que vão trazer, né, um consumo menor e, às vezes, suprir com a venda de outro produto que as pessoas, né, que a economia olhe com outros olhos. Então, muitas vezes, as empresas fazem isso, tá? Enfim, diante disso, a gente precisa também verificar o potencial de crescimento dessa empresa, tá? Como também a viabilidade dos produtos e serviços, entendendo a influência da marca no mercado. É aquela ideia, né? Se a gente falar de uma determinada sorveteria, né? Que hoje que eu tô falando de sorveteria, pode ser que eu fale de uma sorveteria que para algumas pessoas, a pessoa fala assim, nossa, eu conheço a sorveteria, ela é muito boa.
Para outras, ela vai falar assim, não, essa sorveteria, ela é boa, mas ela é cara demais. Ou outras vão falar assim, não, ela é muito boa. Quando eu tiver a possibilidade e tiver um dinheirinho sobrando, eu vou lá comprar. Ela é boa, mas não é uma coisa que eu vou consumir sempre. O que eu tô querendo dizer? O reconhecimento da marca daquela determinada empresa é, de fato, as opiniões das pessoas diante daquela empresa. E quanto, né, logicamente, quanto mais pessoas, né, tiverem uma avaliação positiva da empresa, mais valor essa empresa tem no mercado, tá? Eu gosto sempre, quando eu vou falar um pouquinho disso, eu falo muito de marcas que são conhecidas. Por exemplo, eu gosto de falar muito da Nike, né? A Nike é uma marca muito conhecida. E assim, o valor da empresa Nike no mercado é um valor diante da percepção das pessoas perante a marca Nike, né? E hoje em dia, né, eu falo que, nossa, ela ela deu ainda mais uma reavivada. Não sei como ainda é possível, né? Ela começou com uma moda casual que ela não tinha, tinha, mas assim, não tão forte como agora, e agora as pessoas sentem vontade mais ainda de ter o produto Nike. E quando a gente está avaliando, né, as empresas, a gente precisa ver e verificar a percepção das pessoas quanto à marca dessa empresa, quanto ao que ela pode trazer de benefício, ok? Conhecer o valor da empresa significa descobrir o capital próprio através do dimensionamento do fluxo de caixa operacional futuro, tá? O que eu preciso fazer, gente? Nesse caso, eu vou usar lá as informações da contabilidade, vindas lá da demonstração de resultado do exercício. A gente já viu isso lá no começo, né? Desde o começo do semestre, lá nas unidades de aprendizagem, né? 1, 2, 3, né? Sobre esse dimensionamento, tá? E agora é um dimensionamento mais focado para o futuro, para eu ver a rentabilidade do futuro. E para isso eu preciso considerar não só o fluxo de caixa, não só as informações vindas da contabilidade, mas também a taxa de atratividade do investidor, o mínimo que ele deseja ter de retorno, o risco que a empresa pode ter devido às incertezas do mercado, essas influências, né? O posicionamento de marca, como a gente está falando, tá? E também, né, tentar ao máximo possível projetar, né? A gente fala que é a perpetuidade da empresa, né? Que é o horizonte da empresa, né? O quanto ela vai poder contribuir no futuro, ok? Geralmente, quando a gente vai fazer o dimensionamento e achar esse capital próprio, achar o valor da empresa, o que a gente faz? A gente divide em 2 prazos. No médio prazo, que é uma projeção do fluxo de caixa do ano 1 até o ano 5, e a perpetuidade, que é o crescimento que a empresa vai ter após esse período, né, de prazo médio, que a gente fala que é o longo prazo, tá? Então, para a gente dimensionar esse fluxo de caixa, o que a gente precisa entender? Tudo que a empresa vai ter de positivo e de negativo que vai influenciar o caixa. Esse é um dos pontos que eu gostaria de falar muito com vocês. Eu falei lá na primeira aula, não sei se alguns aqui assistiram e viram, mas aqui é importante a gente entender que o caixa da empresa é o recurso financeiro da empresa, é o que a empresa tem disponível para gastar, tá? Quando a gente está falando de caixa, a gente está falando do dinheiro que está lá no banco, do dinheiro que a empresa usa para manter a atividade operacional dela. Então, o que de fato essa empresa consegue ter de positivo e de negativo no futuro, realmente de recurso financeiro? É isso que eu avalio aqui, tá? Para eu avaliar isso aqui, o que eu quero que vocês entendam? É que a gente vai precisar projetar isso para o futuro. Eu preciso saber o que de fato vai influenciar financeiramente a empresa. Não sei se vocês se lembram lá na contabilidade, a gente tem o regime de competência. Então, para as informações que eu vou usar para fazer o fluxo de caixa, pode ser que alguma informação que está considerada como uma informação, né, econômica, ela não é uma informação financeira. Ou seja, ela não tem
né, de fato, né, a gente fala que influência positiva ou negativa no caixa. Vou dar um exemplo disso. A depreciação, né? A gente fala muito disso e fala-se, né, disso. A depreciação é algo que a gente considera na contabilidade, mas que financeiramente isso não, a empresa não gasta dinheiro depreciando um determinado bem, concorda? A depreciação, ele está aliado com o quê? Com a perda de valor do bem e não com o desembolso, né, para pagar esse bem, tá? E aí esse é o ponto que é falado aqui, tá? Então, é um dos pontos que eu quero que vocês entendam. Para fazer esse fluxo de caixa, a empresa vai se espelhar nas informações contábeis, porque são as informações que a gente tem, né, econômicas e financeiras, que vão ajudar a formar esse fluxo de caixa, mas são as informações que, de fato, vão influenciar positivamente ou negativamente o financeiro da empresa, ou seja, saída e entrada de recursos financeiros, ok? Então, essa é a parte que eu queria deixar para vocês de importante. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Na hora de achar o valor de uma empresa, eu preciso fazer uma projeção dos fluxos de caixa baseado nas informações contábeis da empresa, porém, as informações que realmente influenciam e influenciaram o caixa da empresa positivamente e negativamente. Então, a gente vai fazer a projeção do ano 1 até o ano 5 e do ano e da perpetuidade, tá? Que é do ano 6 para frente, tá? Para saber o crescimento da empresa. Quando a gente acha esse capital próprio, a gente faz o valor presente. E aqui não é o valor presente líquido, porque aqui a gente quer saber o valor da empresa e não o valor da rentabilidade da empresa. Não, a gente quer saber o quanto a empresa tem de valor baseado no dimensionamento dela no futuro. Então, quando a gente quer saber o valor do capital próprio, do valor da empresa, a gente pega esse fluxo de caixa do ano 1, 2, 3, 4, 5, traz a valor presente considerando a taxa mínima de atratividade, e o mesmo se faz com a perpetuidade. A gente considera a taxa de crescimento e a gente considera, né, essa taxa mínima de atratividade também para trazer essa perpetuidade ao valor presente. A somatória desses dois prazos, né, do médio e do longo, desse dimensionamento do fluxo de caixa, que vai ser o valor da empresa. Então, hoje, né, porque a gente está projetando no futuro, mas para a gente saber o valor atual, a gente tem que trazer a valor presente para a gente saber o valor que é de fato, né, a empresa, ok? Essa parte, assim como a primeira e a segunda, eu vou tratar ela mais teoricamente, ok? Pode ser que pergunte alguma coisa, mas de fato, né, calcular, não, mas às vezes pergunta alguma coisa sobre o cálculo, enfim, ok? Alguém tem dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Oi, professora, boa noite. Boa noite, Renato. Pode falar. Nossa, eu senti muita dificuldade na prova, na P1, né? E a prova em relação às atividades, o grau de dificuldade é bastante diferente, né? Eu achei, assim, a prova bem mais difícil do que as atividades que a gente estava fazendo em casa. Não, Renato, não é. Não é, porque eu que elaboro as atividades, tá? E elas são baseadas na própria atividade. Então, não é. Muito pelo contrário, eu até facilito. Por quê? Porque, por exemplo, a taxa interna de retorno, por exemplo, eu nem cobro em prova para calcular, porque ela demanda um cálculo muito grande, tá? Então, às vezes eu já dou o valor dela, né? Então, assim, a diferença, Renata, eu vou falar o que que é. É quando vocês estão em casa, vocês conseguem consultar o material, né? E a prova, ela tem um grau de dificuldade de que você não tem consulta. Você não pode consultar o colega. Você não pode consultar o material. Então, assim, a dificuldade que eu vejo quando é uma prova escrita é mais porque é um volume de conteúdo que, se você estivesse em casa, seria mais fácil, tá?
E todas as disciplinas que envolvem cálculo, Renato, infelizmente, elas acabam trazendo uma certa dificuldade, né, para as pessoas, né, em questão do entendimento. Mas eu te falo assim, de verdade, do fundo do meu coração, as questões que eu faço para a prova são baseadas nas questões das atividades. Até teve uma aluna que me pediu uma revisão de uma de uma questão que ela estava em dúvida. E aí, ela falou assim, mas aí ela até me perguntou, falou assim, mas ela não tá condizente, não tá coerente, na verdade, com o que foi falado numa questão da atividade e tal. Mas aí, eu peguei as duas questões, e as duas questões estavam, bem dizer, idênticas, só que ela tinha confundido, né? Na verdade, o raciocínio, ela confundiu e aí ela achou que estava errado, mas na verdade a afirmativa da questão estava errada, da atividade avaliativa, e aí eu perguntei a mesma coisa na prova. Então, assim, as questões são baseadas sim, tá? No que a gente fala no semestre, ok? Só que eu entendo, e assim, peço até, não sei nem, não tem como nem eu pedir desculpa, mas assim, é porque vocês não têm como consultar, né? Não é permitido a consulta. E aí vocês ainda têm que fazer várias provas, né? Então, por isso que há essa certa dificuldade. Mas as questões são bem parecidas, tá? Até porque não dá para ficar inventando demais, né? Então, são bem parecidas. Tá certo? Beleza, obrigado. Nada. Essa parte, Renata, ela é mais tranquila, tá? E ela pede muita teoria, que eu acho que é uma parte que vocês acabam se sentindo mais à vontade, né? E aí ela pede muita teoria. Só que é uma teoria de raciocínio, né? Então a gente tem que raciocinar. Não é uma teoria daquela de decorar, né? Então a gente tem que raciocinar e às vezes o raciocínio é um raciocínio baseado em algum raciocínio matemático mesmo, né? Porque na verdade tudo, né, que a gente acaba se baseando em alguma coisa, principalmente de análise, né? A gente precisa de alguns, né, indicadores aí, tá? Então, vamos aí para essa parte de opções reais. Essa parte de opções é mais assim, é uma parte que ajuda, né, as empresas, principalmente as empresas de commodities, tá? Que são empresas que sofrem muito com o mercado, né? Porque o valor, né, do produto é de fato o valor que o mercado pratica. Então, muitas vezes ela não consegue, como as outras empresas, colocar um produto com um valor diferente, porque o meu produto é melhor. Não, existe já preços estabelecidos. E às vezes, por algum motivo, essas commodities sofrem por problemas de, sei lá, de clima ou problemas de operacionais, né, que podem trazer uns custos muito altos para a empresa. E aí, muitas vezes, as empresas precisam, né, e fazem contratos de opções, tá? O que é um contrato de opção? Contrato de opção é quando uma empresa estabelece, né, um valor, né, para vender ou para comprar. Logicamente, vai ter que existir alguém, né, uma pessoa, uma outra empresa ou uma outra pessoa que vai comercializar isso com ela, tá? Então é o seguinte, quando a empresa está vendendo, por exemplo, uma commodity, ela pode estabelecer um contrato de opção de venda, ou seja, no momento futuro, ela estabelece com essa pessoa que ela está criando e fazendo, né, a movimentação, ela fala o seguinte, ó, lá em 2024, eu vou vender a minha commodity por esse preço que eu estabeleci no contrato. Então, se o mercado tiver ruim, né, ou seja, se lá em 2024 a commodity tiver com um preço menor do que o do contrato, o que acontece? A empresa vai exercer a opção de compra. Por que ela vai exercer? Porque para ela vai ser mais vantagem vender a um valor maior do que o valor praticado, né, no mercado. Mas se lá em 2024 o mercado tiver legal, o preço da commodity estiver muito melhor do que está,
é melhor para a empresa não exercer a opção. E aí ela, logicamente, vai pagar um prêmio por isso, né? Como se fosse, entre aspas, uma multa por não exercer a opção e vender ao preço de mercado que está melhor. Isso no caso da venda, né? Mas e se fosse na compra? Se fosse na compra, vamos supor que eu tenho, sei lá, eu comercializo no exterior café. Só que eu compro dos produtores e vendo depois para o exterior, tá? Se eu quero comprar dos produtores lá em 2024 ou 2025, ou sei lá, 3, 4 meses daqui para frente, eu quero comprar essa commodity a um determinado preço, eu posso fazer um contrato de opção de compra, estabelecendo por quanto eu quero comprar. Quando eu faço isso, eu estabeleço por quanto eu quero pagar pela commodity, tá? O que é a opção de compra? Para a empresa, ela está garantindo que ela vai pagar esse valor, não mais que isso. Então, se no mercado o valor da commodity, né, tiver maior do que o da opção de compra, para ela é ruim. Por que que é ruim? Desculpa, para ela é bom. É ruim para ela se ela comprasse do mercado. Porque para o mercado o preço está maior. Então é melhor ela exercer a opção, porque o preço da opção é menor do que o preço de mercado. Se o preço de mercado não estiver, né, estiver ruim, pior do que ela imaginava, ela pode não exercer a opção e comprar ao preço que ela gostaria. Então, essa é a diferença. Então, é como se fosse, eu gosto de falar muito isso, é como se fosse pra gente mesmo, né? Eu quero comprar uma coisa no supermercado, tá? Eu estabeleço que eu vou pagar até 10 reais. Aí eu chego no supermercado, tá 12. O que eu faço? Não, eu quero pagar só 10. Então, eu exerço a opção de compra dos 10. Ah, eu quero vender por 15 reais esse produto. Aí o mercado, eu olho no mercado e falo, nossa, tá vendendo a 20. Eu não vou vender a 15, eu vou vender a 20. Então, o que eu faço? Eu não exerço a opção de venda. Eu vou lá e vendo por 20. Essa é a ideia. A compra beneficia, né, logicamente, né, a empresa, como sempre, com valores menores. E a venda sempre com valores maiores, tá? A gente fala que a opção de compra a gente chama de call chamada. E a opção de venda é put, né? Como se fosse a saída mesmo do produto, tá? Eu não falei para vocês o que é commodity, né? Mas commodity são as produções primárias que a gente tem aí no mercado. Por exemplo, café, soja, tá? Milho, trigo, açúcar, ferro, petróleo, gás natural, ou seja, tudo que, né, tem um mercado, né, que é o mercado vindo mesmo da BMF Bovespa, tá? E também de mercados mesmo, porque existem cooperativas e outras pessoas que se vendem e compram essas commodities para poder comercializar. Então, na verdade, são, né, produtos in natura que são vendidos e tem um mercado certo, ok? Dúvidas nesse assunto? Oi, professora. Pode falar. Então, é só para deixar claro que até eu lendo no material eu não havia entendido. Poder de compra é aquilo que eu determinei, que eu tinha determinado no contrato, e poder de venda é o que eu pretendo vender também? Poder de compra e poder de venda não é essa nomenclatura que a gente usa, tá? A gente usa opção de compra, opção de venda. Existe um contrato que estabelece. O que é um contrato? É como se fosse um acordo entre duas partes de algo que eu quero comprar ou vender, certo? Isso que é uma opção, contrato de opção. Eu estou optando por comprar ou não um produto. Eu estou optando por vender ou não um produto, ok? Não é poder de compra, não é poder de venda, tá? Poder de compra, poder de venda, a gente vai ver em outros, né, outros assuntos. Agora, a nossa preocupação é contrato de opção. Então, eu estou estabelecendo perante um contrato que, num determinado momento futuro, eu vou comprar
ou eu vou vender um produto a um certo valor pré-estabelecido, ok? Entendeu? Entendi, agora ficou mais claro. Tá? Aí esse é o ponto. Quando é contrato de compra, se lá no mercado o valor do produto está menor do que o estabelecido no contrato de opção, é melhor eu comprar no mercado do que exercer a opção. Por quê, Tessia? Porque é mais vantagem eu comprar algo com preço menor, certo? Agora, vender é o contrário. Eu faço um contrato de opção, estabeleceu um valor X e o mercado está vendendo a um valor X mais 20, é melhor eu vender por X mais 20 do que vender por X. Então, eu vendo por um valor maior. Então, melhor eu vender por um valor maior e não exercer a opção de venda. Ok? Certo? Ok, obrigada. Imagina. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei, só explicando, mas é o que eu acabei de explicar, tá? Eu pus, depois eu vou colocar esses slides para vocês lá no AVA, tá? Mas nada mais é do que a explicação do que eu acabei de falar, tá? Para vocês. E aí, eu não sei se vocês fizeram, eu coloquei 2 exercícios, pedi para os mediadores colocarem 2 exercícios, tá? Um é sobre o estudo do financiamento e o outro é sobre a inflação, né? Do valor. Então, primeiro eu vou explicar o estudo do financiamento e eu vou resolver com vocês um daqueles exercícios que foi disponibilizado. E depois eu vou explicar eu vou explicar sobre inflação e depois sobre inflação. E aí eu vou fazer exercício com vocês, tá? Vocês não estão me ouvindo? Tá ruim? Estou ouvindo. Mas os slides, Gabriel, eu vou disponibilizar, como eu acabei de falar, tá? Tanto os slides quanto a gravação, tá bom? Vou disponibilizar no AVA para vocês, certo? Eu vou fechar a câmera, então, porque às vezes fica menos carregado, tá? E aí vocês me ouvem. Eu gosto de deixar a câmera porque acho que fica mais pessoal, mas vamos deixar um pouquinho fechado, porque tem gente reclamando que não tá falhando um pouco. Então, vamos lá. Vamos entender o estudo do financiamento. O que é a ideia do financiamento, gente? Quando a empresa não tem recurso próprio, ela precisa ir até o mercado e pedir recurso de terceiros, tá? O que é o mercado? São as instituições financeiras, tá? A gente fala que é o sistema financeiro nacional, tá? Que são os bancos comerciais, ou bancos de investimento, tá? Ou bancos, ou pessoas, né, financeiras que trabalham com isso, concedendo empréstimo ou financiamento para as empresas, tá? O que é a ideia, né? É que se tenha, né, possibilidades de ajudar as empresas a financiar o seu empreendimento, ok? Ou algum tipo de investimento que ela queira. Então, o governo, ele tem algumas linhas de financiamento que são disponibilizadas, que é o exemplo do Finame. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o Finame. Ele ajuda as empresas financiando, né, máquinas e equipamentos, com juros mais interessantes para a empresa, tá? E esse financiamento é feito via BNDES, tá? Ou seja, os bancos comerciais fazem a comercialização, mas quem viabiliza, né, de fato, né, a possibilidade dessa linha de financiamento é o BNDES, tá? O que é importante a gente entender? É importante avaliar tanto o valor financiado como também o valor da prestação, verificando se é possível efetuar ou não o financiamento. Pessoal, é só para vocês entenderem. Se a empresa vai fazer um investimento e se esse investimento, tá, precisa ainda gerar para a empresa, né, já que ela não tem recurso próprio, ela tem que se financiar, é preciso avaliar se o juro, né, cobrado por esse financiamento vai ser compensado pela atividade que a empresa vai ter gerando rentabilidade para o investidor, ok? E para isso eu preciso calcular, né, a prestação, né,
para eu saber se é viável ou não essa prestação, ok? Então, é isso que está falando aqui. Então, para calcular o valor da prestação, deve-se primeiramente considerar os juros do período de carência, caso haja, acrescentando no valor do principal esses juros e só depois aplicar a forma para calcular a prestação, ok? Aqui eu coloquei para vocês, né? A prestação vai ser calculada considerando o valor que vai ser financiado. Quando eu falo de principal, vamos lembrar lá da matemática financeira. Principal é o valor a ser financiado, tá? Aqui o I é o juro que a gente vai considerar, ok? Aqui é o juro que a gente vai considerar. E aqui o juro que a gente vai considerar. Caso esse financiamento tenha um período de carência, esse aqui que é período de carência, é um período em que a empresa não paga. Então, vamos supor que ela tenha 3 meses de carência. Ela fez o financiamento e vai ficar 3 meses sem pagar. E só a partir do 4º mês ela vai pagar. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que ajustar o valor desse principal no período de carência, que é isso que está falando essa fórmula aqui, ok? Depois, em seguida, eu faço o cálculo, né, de fato da prestação, ok? Considerando, né, o que foi calculado do principal, né, ajustado pelo período de carência, ok? Esse daqui, gente, é o exercício que eu coloquei para vocês, tá? Andressa, terminando a aula, eu já te explico essa parte que você está me perguntando. Então, vamos lá. Vamos supor uma empresa que deseja financiar um equipamento. A empresa vai utilizar o FINAM. O valor a ser financiado será R$200 mil. Então, esse é o que, pessoal? O principal, tá? Então, esses 200 mil é o principal, ok? Então, é o que a gente vai usar, né, de principal, tá? Vou pôr aqui principal só para vocês saberem. Com carência de 2 meses, ó, vai ter período de carência. Então, ou seja, a empresa não vai pagar por 2 meses, vai começar a pagar no 3º mês. E vai pagar 60 parcelas mensais, ok? Qual que é o juro? O juro mensal, atenção no juro, é 0,52% ao mês. O que primeiro a gente tem que fazer? Antes de calcular o valor da parcela, ajustar o principal no período de carência. Por que, Tessia? Porque, na verdade, não vai financiar os 200, vai financiar os 200 e considerar os 2 meses do período de carência. Então, quando a gente faz isso, a gente pega os 200, mais a taxa, que vai ser 0,052, elevado aos 2 meses do período de carência. Isso vai gerar um principal de 202.085,48. Eu considerei todas as casas, tá? Aí eu vou pegar aquela fórmula que a gente tem aqui embaixo, que é a que eu apresentei para vocês anteriormente. O principal, ó, ajustado ao período de carência. O I, estão vendo? O I aqui, ó, o I aqui. 1 mais o I de novo, ó. 1 mais o I de novo, ó, é esse aqui. E o N, que é o 60, ok? De novo, 1 mais o I, ó, 1 mais o I aqui, ó. O 60 menos 1. Aí é a matemática, né? Primeiro fazemos os parênteses, depois a gente faz os colchetes e depois a gente faz o que não tá no parêntese nem no colchete, ok? Então, a gente primeiro vai fazer 1,0052 elevado a 60. E aqui a mesma coisa, 1,052 elevado a 60. Ok? Feito isso, a gente faz primeiro o numerador. 0,052 vezes o resultado disso. E aqui, o valor que a gente encontrou, menos 1. Depois, esse valor encontrado dividido por esse, e aí multiplica por esse aqui. Esse vai ser o valor da prestação. Então, em cada um dos 60 meses vão ser pagos R$ 3.929,47.
ok? Deu para entender? Vocês, alguém que chegou a fazer e conseguiu achar esse valor? As fórmulas, gente, como eu já falei no começo da aula, vão ser disponibilizadas. Essas fórmulas não tem sentido vocês decorarem, tá? As da primeira prova era raciocínio. Essa não. Essa aqui é fórmula mesmo, ok? Alguém tem dúvida? Alguém chegou Sim, nesse... professor. Fala, Tassiane. Então, eu quero saber se uma calculadora simples a gente consegue fazer. Tem que ser pelo menos umas que faz a elevação, né? Porque senão vocês não conseguem, né? Uma calculadora simplesinha não consegue. Não precisa ser uma HP, tá? Mas pode ser uma científica, por exemplo, uma calculadora que tenha pelo menos o exponência, né? Que é elevar, né, ao valor. Porque olha aqui, se você fosse fazer 1,0052 multiplicado 60 vezes, é inviável, né? Você fazer isso na prova, tá? Então tem que ter pelo menos, né, uma calculadora que faz essa exponência aqui, ok? Professora, Fala, Andressa. tem uma questão aqui na última avaliação que teve online que eu fiquei na dúvida da resposta dela. Pode falar. Eu acho que é sobre esse aí que você está falando. Eu posso mandar a foto no chat? Só tá as perguntas, as questões. Tudo bem, pode sim. É que assim, se eu não me engano, deu que a 1 e a 3 estava correta, é a correta. Mas eu fiquei na dúvida do porquê da 3 ser a correta. Eu vou mandar. Peraí, deixa eu já pegar ela aqui. É a atividade 4? Isso. Deve ser a 4, né? Deixa eu ver qual que é do financiamento aqui. Deixa eu abrir ela aqui. Eu tenho ela aqui. Deixa eu pegar aqui. Não, essa 1 não é. É de A1 e 4. Deve ser a... Acho que é a questão 3. O que você falou? Qual que é a dúvida? Por que você falou que... Qual que você acha que não está correta? Se eu não me engano, a 1 e a 3 é que são as corretas. Mas eu fiquei na dúvida do porquê da 3 ser a correta. É porque aqui tem um período de carência, né? E aí, o período de carência é aquele período, é esse aqui. Deixa eu pegar aqui para você entender o que eu fiz, o que foi pedido, né? Aqui eu já fiz tanta coisa, mas vamos ver se eu consigo apagar. Não consigo apagar. É esse aqui, ó. É isso aqui, tá? O que eu falei? Lá na questão, tá falando o seguinte. Deixa eu pegar aqui acho que eu tô sem minha calculadora tá na minha bolsa. Peraí, deixa eu pegar aqui do celular a financeira para eu fazer para você saber o porquê. Se a gente fosse pegar desse exemplo aí, a gente teria... Cadê minha calculadora aqui? A gente teria o seguinte, nesse exemplo que eu tô dando, depois eu faço outro para você. 1,0052 elevado a 2, certo? Aqui, o juro do período de carência seria quanto? Seria 1,0052 elevado a 2 menos 1 multiplicado por 100, porque esse é o valor que a gente faz de qualquer taxa, tá? Então, nesse caso desse exercício, 1,0052 elevado a 2 vai dar, deixa eu fazer aqui 1,0052 elevado a 2, vai dar 1,01043, tá? Eu tirando 1, vai dar 0,01043. Essa é a taxa, que eu multiplicando por 100 vai dar uma taxa de 1,0427. No caso do exercício que você está me perguntando... Ai, gente, cadê?
O meu exercício aqui. Apareceu. Apareceu. No caso do exercício aqui, que você me perguntou, tá falando isso. A taxa é 1,57, ou seja, 1,57 dividido por 100 é 0 mais 1, e eleva são 3 meses, ou 2 meses, são 2 meses, né? 2 meses. Então, elevar 2, a mesma coisa, e tiro 1, e eu multiplico por 100. Quando eu multiplico por 100, dá os 3,16 que tá falando aqui. 3,16 é o período de carência que você ajustou o principal. É isso que eu estou perguntando aqui no exercício. Então, a alternativa 3 ela está correta. Por quê? Porque você ajustou o principal ao período de carência, que é o juro composto do primeiro e do segundo mês. Por ser composto, é por isso que tem a elevação, que tem a exponência, tá? E aí você acha o valor, ok? Entendeu ou não? Mas aí, no caso, deu esse 3,16 usando os Aqui 2 para você meses entender. ou 3 meses? São 2 meses só o período de carência do exercício, assim como esse da apostila também, do AVA também da questão era 2 meses, não era? Pelo menos a atividade que eu tenho aqui, que eu fiz, que eu coloquei, Porque assim, eu não entendi muito, eu acho que. Porque assim, o meu tá. Os juros do período de carência de 3 meses serão de aproximadamente 3,16%. Peraí, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Então deve ter sido colocado errado, porque são 2 meses, né? Então, isso eu fiquei pensando, porque realmente o resultado tinha dado esse, mas com 2 meses. Não, eu depois até posso perguntar, porque realmente são 2 meses. Não, aqui na minha tá até 2 meses mesmo, tá? Porque aqui são 2 meses, ó, tá? Que dá os 3,16. Uhum. Sim. Mas depois eu vejo isso, Andressa. Se tiver algum problema, depois eu coloco para vocês, tá? Mas você entendeu como é feito o cálculo? Entendi. Eu acabei descompartilhando aqui, porque tava muita coisa escrita. Deixa eu compartilhar de novo. Mas você entendeu como faz o cálculo. O mais importante é entender como foi feito o cálculo, tá? Depois eu vou olhar isso daí. Eu até tive um problema também numa questão, que eles colocaram a fórmula errada. Ela estava na questão 4 e ela era da questão 3, foi trocada. E aí consertou. Depois eu vejo isso, tá? E aí eu te dou um retorno, tá? Obrigada. Vou dar uma olhada lá. Mas você entendeu como é que calcula, né? Sim, Então tá bom. obrigada. Certo? De nada. Então vamos lá. E agora vamos para a última questão, tá? Que é o último exercício que eu coloquei para vocês. Que foi esse da inflação, né? O que é importante a gente entender? Quando a gente tem a inflação ela impacta de alguma forma, né, os projetos. Por quê? O que é a inflação? É a perda do poder aquisitivo da moeda, né? Então, se tem inflação, a gente tem que considerar a inflação na hora que a gente vai fazer a decisão. Então, quanto mais inflação tiver, maior risco tem, que é isso que eu coloquei aqui para vocês. Vocês estão enxergando? Não está apresentando. Não está apresentando? Aqui também para mim não está como se estivesse apresentando, não. Deixa eu colocar aqui de novo. Agora acho que vai. Foi? Sim. Foi. Foi, tá. Então, a inflação, ela vai ajudar nesse sentido, tá? Ela vai, de fato, né, incluir, né, e precisa ser incluída porque ela é um fator de risco, tá? Por isso que a gente precisa saber como fazer para colocar a inflação, né, nesses projetos, né, mostrar esse impacto desse projeto, tá? Então, quando a gente vai avaliar os investimentos, a gente utiliza o valor presente a fim de colocar todos os investimentos, tá, influenciados pela taxa de inflação em uma mesma data. Assim, é possível a gente analisar os diversos tipos de projetos de investimento. Então, como que a gente vai achar e vai ver o efeito da inflação sobre o que está sendo, né, praticado no mercado? A gente pega a taxa do mercado,
e multiplica pela taxa da inflação, tá? E tira 1 depois dessa multiplicação, ok? E aí, o efeito da inflação sobre o poder, né, de compra projetado vai ser o quê? Vai ser o valor presente, considerando, né, logicamente, o impacto da inflação sobre a taxa de juro, ok? E para isso a gente vai usar, né, também, né, a fórmula de prestação, se necessário, ou a fórmula do valor presente, se necessário, considerando o efeito da inflação, tá? Que foi, né, o exercício que eu coloquei para vocês, né? Aqui também, se te cobrar, vai estar o valor futuro aí, desculpa, vai estar a fórmula do valor futuro, né, que é o valor, né, de projetado, ou do valor presente, se necessário, tá bom? Então, vamos lá. Supõe uma empresa que deseja comprar uma máquina após 2 anos no valor de R$300 mil. Quanto ela precisa poupar anualmente, considerando a taxa de aplicação financeira de 12% ao ano e a taxa de 6,4% ao ano de correção, ok? Então, o que a gente precisa primeiro fazer, tá? A gente precisa projetar esse valor para o período que ela vai comprar, que é daqui 2 anos, concorda? E esse valor vai ser projetado como? Eu vou pegar os 300 mil, que é o valor, né, da máquina hoje, vezes o valor da inflação elevado aos 2 anos. Esse é o ajuste da inflação. Então, na verdade, a máquina, quando chegar lá, após os 2 anos, ela vai ser no valor ajustado pela inflação de quanto? De R$ 339.628,80. Então, na verdade, esse é o valor que a empresa precisa poupar por esses 2 anos para poder adquirir a máquina, tá? Aí, o que a gente faz? Aí, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. A gente vai pegar esse valor futuro que a gente acabou de calcular, ó, é ele. Multiplicar por 0,12 e 1,12 elevado a 2 menos 1. Ok? Então, o que eu faço primeiro? Primeiro aqui, a mesma coisa que eu falei anteriormente. Primeiro esse, acho o valor. Depois tiro 1. E depois divido 0,12 por esse valor que a gente encontrou aqui, tá? E depois multiplica pelos 339.628,80. Aí a gente vai chegar no valor que ele precisa poupar anualmente, que é quanto? 160.202,26. Esse é o valor que precisa ser poupado anualmente para poder, né, a empresa comprar a máquina, né, de 300 mil daqui 2 anos ajustado ao valor da inflação. Certo? Deu para entender? Oi, professor. Pode perguntar, Renato. Oi, desculpa, caiu um pouquinho aqui e eu acabei perdendo um pouco o raciocínio. Lá em cima, valor anual, tem um L, é um I. É um Izinho dividido por 1 mais Izinho elevado a N menos 1, ok. Isso. Agora, essa fórmula aí, 339 vezes 0,12 dividido por 1,12 menos 1, qual fórmula que é essa? É essa. É essa aqui. É essa. É a mesma, ó. Valor anual, ó. Valor anual. Certo? Valor futuro. Você acabou de achar aqui nessa aqui, primeiro, ó. 339, ó. Valor futuro. Vezes a taxa, que é 12%. Certo? Que é o I. Ah, tá. 0,12. 1 mais I é 1 mais 0,12 elevado a N, que é os 2 anos. E menos 1, tá? É o que tá aqui. Ah, beleza. Entendi. Obrigado, professor. Primeiro você usa essa primeira fórmula para fazer a projeção e ajustar a inflação, tá?
Depois você acha o valor anual por essa fórmula aqui. Ah, tá legal. Obrigado. Imagina. Alguém tem dúvida? Andressa, se ninguém tiver dúvida, eu vou responder a pergunta da Andressa. Ela me fez uma pergunta no chat e eu não respondi. Então, só exerce a opção de venda naquelas opções reais, tá? Se o valor estiver mais baixo do contrato. Ó, vamos entender. A opção de venda é quando a empresa quer vender por um valor maior, para ela ter mais lucratividade, né? Se ela quer vender por um valor maior, se o mercado estiver praticando um valor menor, que é o que você colocou aqui, aí ela não pode exercer opção. Desculpa, aí ela vai ter que exercer opção, tá? Por quê? Porque o valor do contrato tá maior, então para ela é mais vantagem. Vamos pôr valor nisso aí. Vamos supor que tá R$100 a commodity, tá? Você fez o contrato de opção, R$100 você vai vender a commodity. E o mercado tá né, comprando ela, a comercialização tá 80. O que é melhor para a empresa? Exercer o contrato. Ela vende por 100 do que vender por 80, ok? Então, quando ele tiver o mercado com valor mais baixo, é na opção de venda vantagem vender ao valor do contrato, ok? Agora, e o de compra é o contrário, tá? O de compra é assim. Vamos para o mesmo valor, só para você entender. Vamos por valores, né? Vou pôr até outro para não confundir. Vamos supor que eu tenho um contrato de compra, que eu vou comprar por R$30, tá? E no mercado tá comprando por 50. Ou seja, você consegue comprar o que você quer por 50. O que você vai fazer? Você vai exercer a opção de compra, porque você está garantindo um custo menor para sua empresa. Então, você vai comprar por 30, ao invés de comprar por 50. Ok? Então, nesse caso, exerce a opção de compra, por quê? Porque você está comprando por um valor menor. Então, ele te garante essa compra por um valor menor. Ficou claro, Andressa? Ficou sim, obrigada. Imagina. Gente, eu encerro por aqui, né? Não tenho mais nada para falar. Falar eu teria muita coisa para falar, né? Mas eu encerro por aqui. E se ninguém tiver nenhuma dúvida. Professora, licença. Boa noite. Eu acabei de entrar. Boa noite. A aula vai ficar gravada? Já está. Já Sempre. está. Então tá Tá. bom. Tá bom. Por causa do trânsito, eu não consegui entrar. E Não meu tem celular não estava entrando também. Ela tá gravada e eu vou disponibilizar os slides também para vocês, assim como eu fiz na primeira aula, viu? Tá. Pode A prova vai estar difícil? Depende da percepção de cada um, né? Então, Então tá bom. é incerteza que eu falei, né? Vocês vão ter que correr o risco. Estudem, Tá tá? bom. Gente, obrigada a vocês por tudo, tá? Desculpem aí qualquer coisa. Andressa, tô te devendo a resposta da questão. Eu vou dar uma olhada lá no AVA, se tiver algum problema, eu te aviso, tá bom? E aviso todo mundo. Um abraço para todo mundo, bom descanso e até a próxima, se Deus quiser. Estudem, tá? Peguem esses slides, olhem bastante para eles, estudem os slides, estudem a apostila e também aproveitem aí dos mediadores online para tirar dúvida, tá? Então, às vezes eu vejo umas Abraço, tchau, obrigado. não tá nada, vão atrás, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau.